Meu nome é Luiz Carlos. Hoje vou lhes contar uma coisa que eu presenciei. Uma coisa terrível, porém, para um bem bom. Sempre morei com meus pais, lá em Estância Velha, uma cidade no sul. Lá morava eu, meu pai, minha mãe, meu cachorro e meu gato. Porém, perto de minha casa moravam meus dois avós, Dona Maria e seu João. Eu os amava demais. O meu avô sempre bebia, ele era alcoólatra. E daqueles que bebe cachaça no bico, sabe? Minha avó sempre dizia pra ele que aquilo fazia mal, mas ele não queria nem saber. Eu, sempre que estava lá, meu avô passava bebendo. Eu ia passar os fins de semana com ele, sabe? Minha avó, muito delicada e com um amor que só. Meu avô, com aquela cachaça que chegava a feder. Certo fim de semana, fui pra casa deles. No sábado, minha avó não saiu do quarto. Tipo, eu não entendi o porquê, só no domingo que eu fui descobrir, né? Ela estava rezando o máximo que ela podia por algo que ela não queria me dizer. Inexplicável. Eu tinha 9 anos naquela época, simplesmente comecei a implorar para ela me falar, porque eu era muito curioso. Ela, com um ar de medo e um ar de seriedade, me contou tudo. Ela disse: Carlinhos, a vovó está rezando por conta do que um anjo disse para mim. Eu, com os olhos assim, parado, continua a avó. Ela disse assim: o anjo disse que seu avô, se ele não parar de beber até segunda de manhã, o diabo vai nos visitar. Eu olhei pra ela com uma cara de: hã? Como assim? Me ajoelhei e na mesma hora comecei a rezar, comecei uma rezadeira, comecei uma missa na minha cabeça. E ela deixou, simplesmente deixou. O tempo passou e meu avô só bebeu naquele domingo. Minha avó foi pra igreja. Já era 11 da noite. Dona Maria ainda não havia retornado para casa. Vovô gritou: Ô Carlos, pega mais uma pinga pra mim. Eu, como um cão mandado e com medo dele bêbado, baixei a cabeça e peguei a pinga. Eu já tava trêmulo, né? Pelo que a minha avó tinha me dito. E eu pensei, segunda de manhã já era daqui um pouco. E eu implorei pro meu avô parar. E ele olhou pra mim tipo, que estranho, tu nunca se preocupou com a bebida. Por que essa implicância agora? E eu disse: Vô, se você não parar de beber, o diabo vai vir nos visitar. Ele ficou me encarando por alguns segundos e deu risada, quase engasgou de tanto rir. Ele perguntou onde eu tinha achado aquela piada. Eu, sem entender dos risos, disse que não era piada, que eu falava a sério. Ele me olhou e disse assim: Cala a boca, moleque idiota. Vai buscar mais uma garrafa de pinga. E eu, como sempre, fui buscar. Cheguei no armário e quando fui pegar a garrafa, quando eu botei a mão na garrafa, eu escutei. Toque, toque. Quem é? Gritou meu avô. Sem resposta, como não tivemos, eu e ele fomos até a porta. E lá estava, um homem de preto, com um terno preto, chapéu preto, calçados pretos e luvas pretas. Não dava para ver o seu rosto, porém a sensação de ficar perto dele era como se alguém estivesse ateando fogo nos nossos pés, estava queimando nossos pés. Na hora que ele apareceu, tudo que tinha na rua simplesmente sumiu. A rua virou um breu. O homem era o que nós conseguíamos ver e só. Só dava pra ver ele ali. Os carros sumiram, as pessoas sumiram, os sons sumiram. Só dava pra escutar a voz dele. E como dava pra escutar a voz dele, era uma voz grave e ele disse: Seu João, assim ó, pare de beber. Senão da próxima vez minha visita não vai ser tão agradável assim. O estranho é que o homem não tinha sombra. Porém, meu avô bateu a porta na cara dele e caiu desmaiado para trás. Eu, curioso, abri novamente a porta. E sabe o que tinha lá? Tudo, menos o homem. Os carros estavam, tinha barulho, crianças brincando na rua e o homem não estava ali. Depois daquilo, meu avô nunca mais chegou perto de quaisquer coisa que tivesse álcool.
Relembrando, minha avó chegou em casa no dia seguinte. Ela perguntou por que meu avô tinha jogado as garrafas de pinga fora. Eu disse a verdade a ela. E ela só respondeu: eu avisei. O diabo iria nos visitar. Por isso que eu fui pra missa. Fui me esconder. Só não te levei porque você estava dormindo. Então eu vou te acordar, né? E eu disse que sim, infelizmente. Sabe, tem males que vêm pra bens, né? Eu sei lá. Só sei que naquele dia jamais vou esquecer. Acreditem no mais experientes. Eles sabem do que estão falando. E jamais duvide de qualquer coisa. Dentro de uma coisa boa ou uma coisa ruim. Não sabemos o que são essas coisas. Não sabemos se existem ou se não existem. Mas fica a dica. Não mexam com o que não é do bem. Boa noite.